E vem conferir a crítica do mangá de Yu Yu Hakusho. E em 1990 até 1994 lançou um mangá no Japão que iria fazer muito sucesso, que até ia virar um anime que também fez muito sucesso, e ele é Yu Yu Hakusho, que foi lançado aqui no Brasil pela JBC e que está completo em 19 volumes, caso você tenha interesse em consumir essa obra, em ter essa coleção na sua casa. Eu resolvi fazer uma crítica do anime, também do mangá, eu vou fazer do filme de Yu Yu Hakusho, porque nessa semana lança a live action de Yu Yu Hakusho pela Netflix. E por estar empolgado, por gostar muito desse universo, por achar que foi um anime que marcou muito minha vida e um mangá que eu gosto bastante, eu resolvi revisitar a obra e trazer a crítica aqui pro canal. E Yu Yu Hakusho, ele tem muitas características do Togashi. Mas se você, porque a obra dele, do Yoshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter. Mas se você pegar essa obra, você vê que ela é um ótimo preparativo para Hunter x Hunter. Em Hunter x Hunter você vê que ele segue as mesmas características que ele tem aqui em relação ao humor, trabalhar e expandir o universo. Mas Hunter x Hunter você vê que Yu Yu Hakusho foi muito importante para um laboratório para lá, porque em Hunter x Hunter você consegue perceber que o autor conseguiu em vários quesitos melhorar sua escrita, melhorar sua obra, e não que isso tire o mérito de Yu Yu Hakusho, mas você vê que alguns pontos o autor ainda estava aprendendo a trabalhar o universo como um todo, a parte da escrita, melhorar sua escrita ao longo da obra. Então você pode ver que a obra vai evoluindo muito. Então você pode ver que ele apresenta muito bem o universo, ele apresenta muito bem os personagens, ele consegue dar muita vida para tudo que está presente lá, desde personagens principais a personagens secundários, a arcos que realmente são bem explorados. O começo da obra eu acho que ele demora um pouquinho para engrenar, porque os dois primeiros volumes é o arco que envolve a parte que ele vai virar, a parte que ele morreu, e a parte que antes dele virar um detetive espiritual. E no anime isso é bem rápido, só que no mangá ele fica muitos arcos percorrendo ali. Tem histórias muito boas naquela parte, como por exemplo, o avô que está nos seus últimos dias de vida e gostaria de rever seu neto, ou por exemplo, a história do menino que perdeu seu cachorro e era a vida dele. São pequenos arcos da parte que ele está antes da ressurreição, que é interessante, mas é um pouquinho arrastado. Os dois primeiros volumes demora para engrenar. Mas quando a obra realmente engrena de vez, você vê que o autor ele é muito bom na forma de escrever os personagens, escrever a obra, escrever a história, mas eu acho que em alguns pontos também ele gosta de fazer um TCC sobre essa obra, em relação a como que às vezes ele fica um pouco didático em alguns pontos. Eu acho que isso acontece já no Hunter x Hunter, tem vários momentos que você está vendo a obra e você vê que ele tem uma explicação muito grande que parece que ele tem medo que o seu público não entenda a sua obra como um todo. Então quando chega no Hunter x Hunter e você chega naquele arco do game, por exemplo, ele coloca ficha por ficha de fichas que nem vão ser tão exploradas durante a obra. Aqui acontece a mesma coisa no mangá. O mangá de Yu Yu Hakusho tem alguns arcos que ele entra, ele dá algumas características para expandir, explorar e desenvolver o universo, que é interessante em certo ponto, mas a falta de usar ela na obra parece que são coisas que você leu e que não levou para nada. E isso acaba incomodando um pouco. Mas mesmo assim, ele, como eu falei, ele é um ótimo autor, ele é um ótimo escritor e ele é um excelente contador de história. Então a partir daí é muito bom para você acompanhar a obra de Yu Yu Hakusho. Para quem gosta de mangá shonen, mas que sai daquele padrão, que gosta além da obra, eu acho que essa obra funciona muito bem para você. Porque foi o que eu falei até na crítica do anime e aqui se repete. Os personagens são envolventes e cativantes e eles não são os heróis da história. O Yusuke, ele fuma. O Yusuke, ele é um cara que se você ler a obra, ele fuma sendo um adolescente dentro da escola. Ele arranja briga com o professor, ele arranja briga com outras escolas. Ele não é um herói tradicional. O mesmo vale pro Kuwabara, que é um Yusuke um pouco melhor em relação à parte social. O Riei era um grande vilão, um assassino da onde ele veio. E o Kurama, ele era um ladrão. A Mestra Genkai é alguém que tem um passado sombrio, entre tantos outros personagens, que fazem com que essa obra cresça muito ao longo de cada página, ao longo dos seus 19 volumes. Você vai crescendo, e cada personagem novo que vai aparecendo é mais intrigante, é mais interessante, e ler o arco do Torneio das Trevas é um show à parte, como ele apresenta as novas equipes, como
ele apresenta a sua virada e como ele constrói muito bem os personagens até o ponto que você se emociona e se envolve com aquela escrita. Como eu falei, o Togashi como um todo, ele sempre foi um excelente criador de mundo. Ele é um cara que ele consegue pegar o seu mundo, apresentar, desenvolver e fazer com que você como um todo sinta parte dele, sinta que ele é um mundo vivo, sinta que aquele universo realmente poderia existir. E isso acaba mostrando muito bem dentro da obra. O mangá é uma fácil leitura, em certo ponto, como eu falei, como ele apresenta os personagens é fácil você ler. Por outro lado, obviamente, é mais difícil no ponto de como às vezes ele acaba sendo um pouco didático, isso acaba atrapalhando um pouco alguns pontos da obra, quando você acha que ela tem que fluir um pouco mais. Por exemplo, em sequências de luta, a imagem poderia falar um pouco mais do que alguém ficar descrevendo, ser um pouco menos expositivo. Isso acaba acontecendo, porque ele coloca o que todo torneio faz, que é colocar narradores, e narradores acabam deixando dentro do mangá algo um pouco travado, menos fluido, mas a sua arte, o seu desenho é tão bom que deixa com que as lutas fiquem tão boas e tão emocionantes como o anime foi, por exemplo. A partir daí você consegue ter os mesmos problemas que eu reclamei do anime. Eu não acho o final de Yu Yu Hakusho o melhor final do mundo, eu acho que o pós-arco do Torneio das Trevas é um arco um pouco mais arrastado, mas mesmo assim tem boas discussões, bons assuntos relevantes que você pode levar para a sua vida em certos pontos. Eu também gosto, como eu falei, que é uma obra que não existe bem e mal. É óbvio, você tem o bem e você tem o mal. Mas é aquela obra que você vê que visivelmente, dependendo de qual lado da história você estiver vendo a sua história, ele vai te contar uma história diferente. E isso eu acho muito interessante em Yu Yu Hakusho. Como se você visse essa história, talvez do lado do Toguro, quando ele era mais jovem, ele poderia facilmente ser o protagonista dessa história. Se você vê mais pra frente outros personagens, você consegue perceber que como antagonista, se eles fossem os heróis, você conseguiria funcionar se visse eles realmente na parte onde eles estavam antes de mudarem, antes de se tornarem vilão. Um exemplo é o arco do ex-detetive espiritual, como ele mostra como o mundo que a gente vê como mundo espiritual não é tão bom e tão inocente como a gente imagina. Ele meio que desconstrói sua própria obra, ele desconstrói o personagem do Yusuke quando apresenta o seu pai, o reino das trevas. Então pra mim é uma obra fantástica em relação à arte, tecnicamente eu falei, é bem feita, eu gosto muito do sombreado que ele usa, dependendo de qual personagem está em cena em cada momento. Eu gosto dos designs dos personagens, a comédia funciona bem, os personagens são muito bons, o universo é muito criativo e foi uma história que foi muito importante na época que foi lançada. Porque na época que o Yu Yu Hakusho lançou, foi uma época de transição para Shonen Jump, que é uma das revistas mais importantes que a gente pode ver em relação ao Shonen. Lançou Naruto, lançou Bleach, lançou One Piece, mas se você for ver, quando lançou Yu Yu Hakusho, era uma fase difícil, porque os mangás que tinham vindo antes, como por exemplo Dragon Ball, Hokuto no Ken, eram mangás que tinham acabado. Então tava na transição de o que a gente vai fazer agora? A gente precisa vender, a gente tava vendendo muito e não tá vendendo muito agora. Foi um momento muito difícil que eles não sabiam qual seria o próximo passo. E o Yu Yu Hakusho, ele reaqueceu o mercado e ele fez com que outras obras shonen pegassem esses clichês que já existiam nesse universo e saíssem a partir dali. Então além de ser um mangá que ele é bom, divertido, bem escrito, bem feito, ele ainda é um mangá como um todo, que você pode ver que tem uma relevância muito grande pro mundo dos animes do mangá. O que eu falei na crítica do anime, vale destacar aqui, tem que ser dito, obviamente. Eu falei na crítica do anime, a dublagem melhora muita coisa, que a comédia não funciona tão bem. Aqui na tradução que fizeram pro Brasil do mangá, por exemplo, tentaram colocar o máximo de piada possível para relembrar a dublagem da animação, para fazer essa piada e ficar essa coisa mais engraçada. Mas você vê que não funciona tão bem como no anime. Em alguns pontos você sente que a parte da escrita fez o seu possível, fez o melhor, mas a dublagem você vê que faz um pouco de falta, fazendo com que a obra caia um pouco de nota, mas ainda seja excelente para quem gosta desse tipo de mangá. Concluindo, a dublagem de Yu Yu Hakusho faz falta quando você tá lendo o mangá, porque aquela dublagem icônica melhorava muita coisa que o anime tinha no ponto da comédia e na sua relação com os personagens. Mas não quer dizer que a obra seja ruim, a obra é excelente. Pra quem gosta de shonen, ela é algo que tem que estar na sua lista, porque mesmo que a dublagem ajude muito o anime a fazer sucesso, o mangá ele não é bom só por causa disso. O mangá ele tem excelentes personagens, uma boa história, ótimos antagonistas, uma boa mensagem e uma excelente parte técnica no desenho. É um mangá que com certeza, para quem gosta desse tipo de mangá, vale seu tempo. E por isso que eu fecho o mangá de Yu Yu Hakusho com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá de Yu Yu Hakusho? Você prefere o mangá ou o anime? Você espera o que do live action? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.